Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje depois de um tempo sem gravar vídeos, eu volto para gravar o vídeo da semana, né? Um pouco embebido de idealismo, das doutrinas dos destinos manifestos ou utópicos, né? Que me fez muito despertar essa obra da qual vou falar hoje, né? Bom, antes de dar continuidade, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema e, sobretudo, aquele amigo que você tem que às vezes tem uma ideologia, está no calor da juventude, assim como eu já fui um idealista também, ou simplesmente gosta de estudar o tema, né? Sempre priorizando a ciência política, a filosofia, a antropologia, a sociologia, a história e as humanidades em geral. Salvos todos eles sempre pela literatura, né? Bom, o meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, que é um sebo de excelência de livros raros, né? Vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem a página do sebo Só Pepitas. E se vocês falarem, encontrarem algum livro porventura e quiserem comprar e falarem que descobriram a página do Só Pepitas através do canal da Vivega, através do meu canal aqui, vocês ganham 10% de desconto, né, na compra dos livros. Então vale muito a pena, né? E eles também estão no estande virtual, caso vocês queiram procurar, como Atena Romana. Bom, hoje eu quero falar de um livro muito peculiar, que fazia tempo que eu não lia um livro nesse sentido, nesse estilo, né? É um livro do Edmund Wilson, um grande crítico literário dos Estados Unidos. O livro chama Rumo à Estação Finlândia, já vou explicar por que tem esse nome. E o Edmund Wilson, ele, se não me engano, faleceu em 1972, né? Ele nasce no final do século XIX e ele foi um grande crítico literário. Ele foi socialista a parte da sua vida, e esse livro tem a ver com esse período socialista, da sua adesão ao socialismo em parte da sua vida. E o Edmund Wilson, ele foi um crítico literário que, além de ser historiador também, jornalista, escrever obras, ele foi quem lançou para o público, quem divulgou o William Faulkner e o Ernest Hemingway. Então a gente conhece o grande Ernest Hemingway e o Faulkner graças ao Edmund Wilson, né? Ele escreve esse livro aqui em 1940. Ele tem um outro livro muito famoso também, que chama Os Manuscritos do Mar Morto, que foi lançado, se eu não me engano, em 1955, 15 anos depois desse livro aqui. E nesse livro aqui, ele vai contar um histórico das ideias socialistas, desde o socialismo utópico até o socialismo científico e o marxismo-leninismo que vai desaguar na Revolução Russa. O livro ele é dividido em 3 partes, né? Por exemplo, a primeira parte ele vai falando das ideias pré-socialistas e que surgiram boa parte delas na Revolução Francesa, né? Ele foca os revolucionários franceses, né? A parte 2 ele vai falar do socialismo, desde o Babeuf, do Gracchus Babeuf, né, até passando pelo marxismo, pelo Marx e Engels, né? E a terceira parte já é da Revolução Russa, que é do Lenin, que ele vai falar, tem um capítulo que é os irmãos Ulyanov, né? Porque o Lenin, vocês sabem, teve um irmão, Ulyanov era o nome do Lenin, né? Vladimir Ilyich Ulyanov, e o irmão mais velho dele foi morto pelo czar, e isso foi um dos motivos até de vingança do Lenin na vida dele se tornar um revolucionário e tudo mais, com esse ressentimento por conta da morte do irmão, né? E outra coisa muito curiosa desse livro é que o título Rumo à Estação Finlândia é porque o Lenin, no calor da Revolução Russa, ele ficava indo e voltando da Rússia para a Finlândia, ele ficou na Suíça um tempo também, uma espécie de exílio, né? E ele volta da Finlândia e assume a Revolução de Outubro, de 25 de outubro de 1917, né? No que vai durar 3 anos de guerra civil até acontecer a Revolução Russa de fato, dos bolcheviques de fato, e a instalação e a criação da União Soviética em 1922. Eu tenho um vídeo meu falando sobre a Revolução Russa, baseado na obra do Richard Pipes. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui também o link, caso vocês queiram assistir também essa videoaula daquele livro, né?
Bom, e no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, ele vai falar então, vai fazer um histórico então, do Jules Michelet. Jules Michelet, né? Jules Michelet. Tem o Jules Verne, né? O Júlio Verne também, que escreveu grandes obras de ficção, né? Mas é o Jules Michelet, que foi um filósofo, historiador francês, que a princípio ele no primeiro capítulo vai falando que ele descobre o Vico, aquele autor, né, o Vico, e o Vico fala da questão cíclica da história, que vai se deparar com a visão de Bacon, do Francis Bacon, da história progressiva, do progresso, né? Então ele vai falando uma história meio que da renascença, misturado com elementos iluministas. Ele tentou também escrever obras pelo signo do romantismo, como por exemplo, ele pegou muitas coisas do Walter Scott, que foi um dos que influenciou inclusive o Alexandre Herculano, que escreveu o Eurico o Presbítero, né? Eu tenho um vídeo também falando do Eurico o Presbítero, vou deixar na descrição aqui no link, o link para vocês, né? Então ele vai falando do Walter Scott, da questão do romantismo, mas depois ele passa pela Idade Média muito brevemente, ele cita a Joana d'Arc, que ela tem que ser cultuada não como uma figura mística, bruxa ou enfim, uma figura mística do jeito que ela foi, mas sim como um símbolo nacionalista, porque logo mais ele passa para as ideias da Revolução. Então ele é um historiador que quis escrever a história da França, né? E ele escreve um livro, a História da França, mas depois ele acaba deixando a Idade Média bem curta, o absolutismo do Luís XIV, o Rei Sol, né? do Versalhes, do auge de Versalhes, ele cita muito pouco, e ele já parte logo para o lado da Revolução, né? Principalmente das ideias iluministas e a Revolução Francesa de 1789. O Michelet, ele era impressor, ele trabalhava com impressão, e esse ofício de impressor é um ofício que revolucionou de fato todo o velho mundo, a Europa, né? E o mundo inteiro, com a criação das editoras. A prensa de Gutenberg fez com que os fiéis não mais recebessem as doutrinas da Bíblia pelos padres, mas eles mesmos passaram a interpretar a Bíblia. E isso foi um movimento revolucionário muito grande. Daí surge o protestantismo, e a França estava mergulhada entre o protestantismo e o catolicismo clássico, que já estava enraizado nas entranhas da alma francesa, né? E nessa investigação toda ele vai falando daquelas histórias que todos nós conhecemos, como do Voltaire, por exemplo. O Voltaire que defendeu pelo jugo do protestantismo o Calas, né? Que é daquele julgamento que teve. Vocês conhecem essa história do Voltaire, não vou ficar falando de novo, mas basicamente era uma pessoa que estava sendo condenada por ser, e a condenação na verdade era mais por ela ser protestante do que qualquer outra coisa, né? Então ele tem a defesa do Calas aí nessa breve passagem do livro, né? Bom, o Michelet então ele vai descobrir dois autores que veio dessa tradição revolucionária da França, que foi o Hippolyte Taine, que escreve Taine, né? Hippolyte Taine e o Ernest Renan, dois nomes que foram expoentes de uma espécie de positivismo, né? O Renan escreveu A Vida de Jesus e um livro que fala das origens do cristianismo, onde ele pega todas as doutrinas da antiguidade, religiões da antiguidade também, e tenta apresentá-las como aquelas criadoras do próprio cristianismo, né? Bom, ele vai falando do socialismo utópico, vai ter um capítulo que ele fala do Saint-Simon também, e ele fala de uma outra figura, que é o Anatole France. O Anatole France, ele foi também dessa tradição revolucionária, e ele foi ele foi secretário, o Charles Maurras foi secretário dele. O Charles Maurras, Charles Maurras, né, que vai dar origem à Action Française, chegou a conhecê-lo e trabalharam juntos também, né?
Bom, e ele fala também do caso Dreyfus, mas não entra muito especificamente mais para o final do século XIX, né? Porque o caso Dreyfus foi em 1898, 97, se eu não me engano, né? Ele não entra muito nesse tema, mas ele simplesmente cita, né? Mas ele cita muito, por exemplo, o processo de contra-revolução. É um processo que o próprio Karl Marx identificou no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que o que eles chamavam de montanha, que era uma espécie de classe média, né? Os pequenos burgueses, eles não previram a adesão e o apoio dessa classe intermediária de burgueses à reação e à contra-revolução. E a revolução deu errado. E no ano de 1848, no ano que o Marx lança o Manifesto do Partido Comunista, na França você tem o golpe do Luiz Bonaparte, que era sobrinho do Napoleão Bonaparte, que era o Napoleão III, né, Napoleão III, né? E aí o resto da história todos vocês já conhecem. Então, pela primeira vez, um processo revolucionário desagou numa contra-revolução que minou os próprios ideais da revolução. Mas isso já vinha acontecendo, de certa forma, com o final da Revolução Francesa, no período do Diretório, né? Quando o próprio Robespierre foi guilhotinado, né? Um dos ideólogos da Revolução Francesa foi morto, e aí você tem o período do Gracchus Babeuf. Esse nome Gracchus é de Graco, né? É porque o pai dele, que gostava muito do Políbio, né? Inclusive no leito de morte, falou para ele seguir com as ideias de justiça social. Eles eram muito pobres, né? E ele cresceu com essa ideia de igualitarismo muito inspirada nas ideias do Rousseau, o Gracchus Babeuf. E ele foi do período daquela conspiração dos iguais, era o grupo dos iguais que ele tinha, né? Que foi no período do Diretório, quando o Robespierre já tinha sido guilhotinado, e você tem a ascensão, o começo da ascensão do Napoleão. O Napoleão pertenceu ao clube jacobino, né? E, embora ele tenha pertencido ao clube jacobino, ele perseguiu muitos revolucionários também. O Gracchus Babeuf vai ser guilhotinado em 1797, né? Mas antes, o seu filho, quando ele esteve preso, levou uma adaga para ele e ele tentou se suicidar, e apunhalando, igual uma tragédia grega ou aqueles imperadores romanos que se suicidavam, né? Ele tentou o suicídio, não deu certo, e no dia seguinte, então, ele foi guilhotinado. E ele defendia um igualitarismo pleno. O igualitarismo pleno do Babeuf vai ser aquele igualitarismo de uma espécie de volta a um estado de natureza supostamente pacífico e perfeito do homem, né? Tendo aquela ideia própria do Rousseau, que a sociedade é que corrompe os homens que nascem bons e pacíficos. E essa volta à natureza era possível, então, desconstruir a natureza humana, a própria natureza humana, em nome de uma natureza mais pacífica. Ele acreditava na questão da harmonia, né, que depois até o próprio Fourier e o Robert Owen criaram New Harmony, né, a nova harmonia, aquela comunidade nos Estados Unidos, em Indiana, né. Ele acreditava então nessa harmonia, era o socialismo utópico. Ele acreditava e defendia que as crianças, ele teve uma filha, o Babeuf, uma filha que morreu de inanição com 7 anos apenas, quando ele estava preso. E aí ele ficou com isso na cabeça e ele defendia então que as crianças fossem criadas pelo Estado, né? Parecido com aquela República do Platão, né? Que as crianças eram criadas pelo coletivo, e a abolição da família, pai e mãe, apenas como geradores da criança, e a criança então sendo criada pelo coletivo, pelo Estado, que essa seria a verdadeira forma de introduzir a cidadania. Vive la République, viva a República, né? A República que eles idealizavam, onde começa a surgir a noção de cidadão. E a verdadeira cidadania, então, para esses socialistas utópicos como Babeuf, igualitaristas, que foram praticamente os precursores do que viria a ser o comunismo, depois vai ser justamente essa forma de ação, né? Bom, antes de morrer, o Babeuf fala que ele gostaria que as ideias dele não morressem com ele e que um dia ressurgissem na França e no mundo. E de certa forma aconteceu, né? Em 1848, o Manifesto do Partido Comunista
que defendia também o igualitarismo, é lançado então na Europa, né, pelo Karl Marx e o Friedrich Engels, né, e todos esses socialistas utópicos, passando pelo Saint-Simon também, todos eles influenciaram, de certa forma, não só o Marx, mas até o próprio Augusto Comte, né, na sua elevação da razão. A razão, então, seria mais importante do que a religião, né? E a própria tentativa do Renan de descrever uma história do cristianismo era para justamente trazer Jesus Cristo, na vida de Jesus, naquela obra dele, como uma pessoa normal, que não tinha nada de místico e nada de sobre-humano na figura dele, né? Bom, passado a conspiração dos iguais, né? Aquela conspiração daquele grupo eminentemente jacobino, radical, à esquerda, né? Da conspiração dos iguais, o jornal A Tribuna do Povo, que era onde o Babeuf escrevia, ele começou a ser deixado de escanteio, né? Bom, vocês sabem muito bem que essa noção de direita e esquerda ela surge na Revolução Francesa, né? Ela surge na Revolução Francesa quando, no período da Assembleia, os girondinos se sentavam à direita, que eram defensores da manutenção do status quo, do ancien regime, do regime antigo, né, o ancien regime, e os jacobinos se sentavam à esquerda, porque eles eram os revolucionários que queriam mudar toda a ordem. Os jacobinos venceram a Revolução Francesa, mas depois veio a figura do Napoleão, que no período do Diretório, esse período conhecido como Diretório, foi quando, depois do Robespierre, o Babeuf vai ser condenado e tudo mais, né? E aí ele vai falar de o primeiro experimento socialista, de fato, que a gente pode ter noção, moderno também, né? Pela figura do Fourier, Charles Fourier, e do Robert Owen. O Robert Owen nasceu no país de Gales, e ele se tornou muito rico, um grande empresário algodoeiro, né, de algodão, né, plantava algodão, e ele teve uma adesão às ideias socialistas utópicas. E ele quis implementar uma comunidade perfeita, e ele comprou no estado do Indiana, nos Estados Unidos, um local onde ele chamou de New Harmony. Ele tentou fazer uma comunidade perfeita, uma comunidade praticamente anárquica, né? Quase que anarquista lá, né? Mas, como sempre na história, né? Não deu certo essa comunidade, ele se decepcionou e acabou falindo esse projeto, né? As ideias socialistas para o Fourier, assim como para outros socialistas utópicos, até o Saint-Simon também, ela está muito ligado à própria base do cristianismo, né? As ideias cristãs, a ideia de cooperação, de igualdade, que nenhum contra a opressão e de cooperação, e essa New Harmony, ela foi uma espécie de cooperativa, né? Sobreviveu por um tempo, mas como uma espécie de cooperativa. Eles aboliram o dinheiro, as trocas eram voluntárias, mas acabou não dando certo, né? Esse experimento foi tentado de New Harmony foi tentado em 1825, né? Foi um dos primeiros experimentos socialistas modernos, né? Utópico, né? Claro, e mais modernos, né? Bom, e é um livro muito bom, sensacional para todos vocês que gostam das ideias socialistas e tudo mais. E a gente vê que tudo isso começou já no embrião da Revolução Francesa. Não é à toa que o Edmund Burke, que era contra a Revolução, né? Apesar de ele ter sido um Whig, né? Não era um Tory, não era conservador, ele era um liberal Whig, mas contribuiu muito para o conservadorismo. Ele escreveu aquele livro, as notas sobre a Revolução na França, né? E esse livro dele, ele condena essa Revolução, porque foi diferente da Revolução Gloriosa Inglesa, né? Ou até de 1776 dos Estados Unidos. Ela foi uma revolução que negou a natureza humana, de certa forma, e por isso foi desaguado no terror. O racionalismo em excesso desaguou no terror que nós conhecemos da guilhotina, tanto que o próprio Robespierre e o Gracchus Babeuf foram guilhotinados, né? Tantos outros também, o Danton, eu acho que o Danton também, se não me engano, né?
Bom, e a Revolução de 1776 dos Estados Unidos, eles mantiveram todas as instituições, ou pelo menos as filosofias das instituições que eram já do Império Britânico. Então eles expulsaram os ingleses, fizeram o processo de independência, mas não alteraram as instituições, de certa forma, ou claro, agora ocupadas por americanos, mas mantiveram aquelas ideias do iluminismo escocês, né, do Bacon, do David Hume e tudo mais, né? Bom, e o experimento de New Harmony não funcionou porque a natureza humana era diversa, né? Você pode ter um par de filhos gêmeos, e embora eles nasceram ao mesmo tempo, são gêmeos idênticos, iguais, né? Na aparência física, um pode ser totalmente diferente do outro na questão psíquica, né? Então, por isso que essas ideias de igualitarismo em excesso, elas são, de certa forma, inviáveis, né? E uma sociedade igualitária, se está todo mundo equalizado na miséria, e apenas uma elite dirigente que tem acesso aos privilégios, né? É melhor você ter uma sociedade desigual, mas se ela for desigual, onde o mais rico, o topo da pirâmide e a base da pirâmide tem uma distância menor e todos eles vivem bem, é melhor uma sociedade desigual dessa forma do que uma sociedade igualitária na miséria, né? Então essa é uma discussão muito longa que acarreta tudo isso. E passado os autores do socialismo utópico, né? Ele finalmente então chega na parte 2 do livro, no capítulo que é sobre o Karl Marx e Friedrich Engels, né? Bom, daí adentrando a parte do marxismo, né, do Marx, antes de surgir o socialismo científico, né, que vai contrapor ao utópico, ele vai falar um pouco desse jovem chamado Karl Marx, que em 1835 se forma em Trier. Em Trier ele era prussiano, né? Vindo de uma família judaica, seu pai era judeu, seu avô foi um rabino em Trier também, né? Seu avô. E ele fala aqui no livro que as ideias iluministas permeavam muito os judeus principalmente, e depois o próprio protestantismo vai permear esse universo dos judeus, porque os judeus, ele fala que na Prússia, quando Napoleão deixa a Prússia, eles instauram uma lei novamente proibindo os judeus de terem cargos públicos, né? E o jovem judeu Karl Marx cresceu vendo essas desigualdades e seu povo judeu nos guetos, né? Que viviam em guetos e tudo mais, né? E em 1835, quando ele se forma na escola, ele lança uma tese, né, uma dissertação, que é sobre a escolha profissional dos jovens. E ele fala que a escolha profissional dos jovens, eles devem escolher uma profissão que contribua para o mundo. Ele já começa a aparecer com os seus elementos de idealismo, de transformar o mundo. Tem aquela frase famosa que ele vai proferir anos depois, estudando os filósofos, né? Ele pertenceu ao grupo de estudos do Hegel, hegelianos, né? Onde ele fala que os filósofos, até então, apenas interpretavam o mundo. E estava na hora de surgirem filósofos para transformar o mundo. Não só interpretar o mundo, mas transformar o mundo. Bom, nessa época aí também, surge o famoso Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach, ele vai falar sobre o cristianismo, né? E ele começa a criticar a religião. E aí o Marx, então, vai ser muito influenciado pela crítica do cristianismo do Feuerbach, né? Ele conhece um sujeito que fez uma diferença muito grande na vida dele, chamado Ludwig Westphalen. Esse Ludwig Westphalen, ele vai se apaixonar pela Jenny, que era parente dele, a Jenny Westphalen, que esperou Karl Marx por 7 anos, né? Ela era prometida, era uma das moças mais bonitas que tinha na região,
ela foi prometida para vários outros pretendentes, mas ela amava, se apaixonou pelo Karl Marx e esperou por 7 anos ele, né? Isso não aparece naquele filme, O Jovem Karl Marx. Aquele filme do Jovem Karl Marx ele já começa com ele pertencendo ao grupo de estudos hegelianos, né? E ele fala que ele era o perfeito judeu, porque ele tinha a alma de judeu mesmo, de perfeito judeu. O grupo dos estudos hegelianos se chamava Doctor Club. Doctor Club com K, né? Era o grupo de estudos hegelianos. E o Marx, ele vai pegar dessa época de influência do Hegel a ideia do Estado. Para o Hegel, o Estado é a razão. E tem a dialética, o homem é aquilo que ele é, mas também é aquilo que ele não é. E essa dialética, esse dualismo, vai fazer mais para frente o Marx, quando conhece o Engels, a ideia da dialética, essa dialética entre classe operária e burguesia, que depois vai ser anulada, essa própria dialética vai ser anulada com o tempo pelos pequenos burgueses, que seriam uma classe média. Então, para as contradições do capitalismo entre burguesia e proletariado, elas vão ser superadas por essa classe média, né? E todas as previsões do Marx acabaram não dando muito certo, da ideia da sociedade pós-socialista, comunista, não aconteceu de fato num país industrializado, onde essas contradições do capitalismo são aparentes, né? Bom, em 1842 ele conhece o Engels, Friedrich Engels, que era um jovem intelectual também, muito rico, né? Filho de um industrial. Seu pai tinha uma indústria têxtil em Manchester, né? O Marx, mais pra frente, vai ser obrigado a deixar Paris por conta de subversão, né? Por conta dos seus escritos subversivos e tudo mais. E então eles formam essa parceria, né? Marx e Engels. E o Engels, ele já era uma pessoa que se preocupava um pouco mais com questões nem tanto materialistas, embora ele foi um materialista também. Ele traz umas questões mais antropológicas, né? O Marx, ele vai beber de comparações até com a biologia. O Marx falou que nossa sociedade humana, ela é igual a das abelhas e das formigas, mas nós temos a teleologia que nos diferencia das abelhas. Mas as abelhas também são uma sociedade hierarquizada. E ele faz uma metáfora falando que as abelhas operárias acabam assassinando o zangão. E seria então essa revolta da classe operária que iria tomar para si os meios de produção, coletivizar a propriedade privada, ele nega a propriedade privada, e influenciado pelo Westphalen lá, que era o parente da Jenny, que apresentou para ele as ideias do Saint-Simon. As ideias do Saint-Simon vão ser superadas pelo Marx, mas ele também foi apresentado a essas ideias na sua... E ele foi muito importante para a sua bagagem conceitual e revolucionária, né? O Engels também pegou escritos de alguns antropólogos, né? Quando ele faz aquele manifesto da propriedade privada lá, né? Contra a propriedade privada. Ele traz as questões dos índios iroqueses estudados pelo Lewis Morgan, né? Ele vai trazer então essa questão até um pouco darwinista do Lewis Morgan. Então eles praticamente fizeram uma salada mista com tudo isso daí, né? Mas, de fato, os dois, então, inclusive tem uma passagem aqui que eu gostaria de ler para vocês, que ele fala do Thomas Malthus, né? Deixa eu pegar aqui. Thomas Malthus, dizia Engels, afirmara que o aumento de população estava sempre pressionando os meios de subsistência, de modo que era necessário que grandes números de pessoas fossem exterminadas pela miséria e pelo vício. E a nova legislação referente aos pobres havia posto em prática essa doutrina, transformando os asilos de indigentes em prisões tão desumanas que os pobres preferiam morrer de fome pelas ruas. O que eles vão chamar depois de lumpenproletariado, que seria aquela parcela da população que nem atingiu
a condição de proletariado, nem era o exército industrial de reserva, mulheres e crianças, é o lumpen que não atingiu a tudo isso, né? E eles viveram aquele período de grande êxodo rural na Inglaterra, quando as pessoas deixam o campo e vão inflar as cidades, vão inchar as cidades com o processo de migração do êxodo rural do campo para as cidades, né? E as condições que eles viviam, o Engels considera até que é igual ratos vivendo amontoados, numa época que Londres tinha esgoto a céu aberto e favelas, né? Bom, então tem um movimento, depois vai surgir a encíclica papal da Rerum Novarum, do distributismo. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o distributismo. Por que eu acho que o distributismo ele é melhor do que a concentração da propriedade privada só entre os capitalistas, e quando ela é coletivizada, que ela acaba sendo concentrada na mão da elite dirigente do Estado também. Eu acho que um meio termo distributista, através do distributismo, ele é melhor, né? Essa é uma tese que eu defendo. Vou deixar também um vídeo meu falando sobre o distributismo na descrição, o link na descrição desse vídeo aqui para vocês. Ele fala que o Engels tinha um Spaniel, né, um Cocker Spaniel, que é o Cocker espanhol, né, que era um cachorro que ia pedindo comida nas mesas, né, e ele tinha ensinado ele a rosnar e morder. Toda vez que ele falava, olha o aristocrata, contra a burguesia, os aristocratas, né, aí ele rosnava e mordia, né. Bom, a Jenny teve 5 filhos com o Marx, do qual sobreviveram 3, né? O Marx e o Engels, eles combinaram os elementos utópicos com a ideia hegeliana do desenvolvimento orgânico. Eles praticamente inverteram a ideia hegeliana para as ideias do Marx, né? Igual o Gustavo Bueno, aquele filósofo espanhol, inverteu o próprio marxismo no seu materialismo filosófico, mas essa já é uma outra história. Passado isso, ele vai falar do surgimento dos sindicatos, da ditadura do proletariado, quando ele lança o Manifesto do Partido Comunista em 1848. Aí ele fala do trabalho do capital, o conceito de mais-valia, exército industrial de reserva, que eu não vou ficar falando de todos eles aqui, basta vocês conhecerem a filosofia marxista, né? E depois ele vai falar do Bakunin, e eu tenho esse livro aqui, Textos Anarquistas, do grande Mikhail Bakunin, né? Bakunin foi um anarquista, né, que peitou o Marx e foi contra a ideia do Estado operário, quando ele falava que o Marx ia negar o Estado, negava o Estado, mas o Estado operário seria necessário para se atingir o comunismo, e se atingir o comunismo, então não era mais necessário você ter um Estado. E o Bakunin, desde o princípio, questiona esse Estado operário. Ele fala, esse Estado vai ter uma elite dirigente formada por ex-proletários, né, formada pelo proletariado, que vão passar a enxergar as pessoas por cima do Estado, de cima do Estado. Quem duvida disso não conhece a natureza humana. Então os anarquistas, eles são contra o que eles chamam de ficções sociais, a religião, as instituições e tudo mais, seriam ficções sociais da própria tradição, mas eles negam o Estado. E eles são totalmente contrários ao Estado. E hoje você tem uma vertente que pega, por exemplo, a ideia de negação do Estado dos anarquistas, do Bakunin, etc., e reformula no que eles chamam de anarcocapitalismo. Então é contra um Estado. Não é os anarcos socialistas como Bakunin, Malatesta, né, o Proudhon. Não, na verdade, o anarco seria a remoção do Estado e a sociedade de mercado das trocas voluntárias e livres, sem uma intervenção estatal, ou pelo menos um Estado mínimo, né? Bom, com a morte do Marx, então, deixando seus filhos, né, ele revolucionou praticamente a filosofia e a sociologia com o marxismo, né? E várias tendências socialistas vão surgir a partir de então. Não só o anarquismo, mas as internacionais, né? As comunas internacionais,
na época da Segunda Internacional, você teve o Comintern, né? O Comintern teve o Pacto Anticomintern do eixo, né? Que aconteceu nos anos 30, mas antes você teve a Primeira e a Segunda Internacional, né? E na Segunda Internacional, se eu não estou enganado, surge a social-democracia, que vai ter nomes expoentes, como da própria Rosa Luxemburgo, assassinada em 1919 pelos Freikorps, que eram aqueles grupos de proto-fascistas, né, pós-Primeira Guerra Mundial, né? Bom, mas antes disso mesmo, a Rosa Luxemburgo entrou em atrito com o próprio Lenin, né? E ele vai falar dos irmãos Ulyanov. Os irmãos Ulyanov é a última parte do livro, a terceira e última parte do livro, quando ele fala, desde o czar Alexandre II, ele vai explicando no livro como que as ideias do Marx chegam na Rússia, né? Principalmente a partir de 1890, mais ou menos. A Rússia tinha aquela questão do funcionalismo público, que respondia diretamente ao czar, né? Essa palavra czar vem de Caesar, de César, né? Igual os Césares romanos, mas ela tinha uma conotação de pai. Czar era o pai da nação, né? E nas obras do Dostoiévski ele sempre retratou os próprios funcionários públicos, né? O Raskolnikov, o Stiepan dos demônios, né? E o Raskolnikov do Crime e Castigo, né? Então ele já ia denunciando esse funcionalismo público meio que tirânico, e também o niilismo, né? O niilismo advindo do naturalismo por conta da revolução científica. As ideias cristãs, e a Rússia sendo um país cristão ortodoxo, já não fazem mais tanto sentido. E o Lenin vai ter aquela frase famosa que Deus é a negação da humanidade, e que a religião era o ópio do povo, né? O Lenin, então, teve um irmão, o irmão mais velho dele, por isso chamou os irmãos Ulyanov, que tentou assassinar o czar, né? E acabou sendo morto, ele acabou sendo assassinado, executado. E o Lenin ficou com um grande ressentimento, né? Como eu disse para vocês, isso foi um dos motivos que fez ele odiar tanto a monarquia absolutista do czar, que só vai ter o parlamento, né, a Duma, em 1905. Até 1905 ele governou de uma forma absolutista, teve a derrota da guerra contra o Japão, e depois a Primeira Guerra Mundial vai trazer um descontentamento muito grande para o povo russo, que fez com que boa parte aderisse aos bolcheviques. Os bolcheviques significa maioria do Exército Vermelho, liderado pelo Leon Trotsky, né, durante a época do governo provisório, e os 3 anos de guerra civil, né? E os mencheviques, que era por parte do Alexander Kerensky, significa minoria. Mas essa minoria dos mencheviques, muitos ligados ao capitalismo e à própria social-democracia, acabou saindo perdendo, e os bolcheviques ganharam a Revolução Russa, né? A Revolução de Outubro de 1917, e a criação da União Soviética em 1922. Nesse período da Revolução Russa, o Lenin volta da Finlândia para a Rússia, por isso que esse livro tem o nome de Rumo à Estação Finlândia, porque o Lenin, que ficou um tempo na Suíça, mas depois ele ficou na Finlândia, ele ia e voltava da Rússia para a Finlândia várias vezes, né? E depois os comunistas tentaram anexar alguns territórios, incluindo a Polônia, que não deu certo, foram derrotados em Varsóvia. O exército do Trotsky foi derrotado em Varsóvia, né? E em 1940, a Guerra da Finlândia. Eles tentaram também anexar a Finlândia, já na época do Stalin, né? E não conseguiram, levaram uma surra dos finlandeses, né? O grande Simo Häyhä, aquele sniper finlandês que era o terror dos vermelhos, né? O terror do Stalin, né? Bom, esse livro aqui, então, ele faz um histórico de todos os movimentos socialistas, desde o socialismo utópico, com seus primórdios na Revolução Francesa e tudo mais, até, então, o período do Lenin. É um trabalho brilhante, eu falei praticamente o livro inteiro aqui, mas vale a pena vocês lerem o livro, né? Apesar dos meus spoilers, né? Rumo à Estação Finlândia foi editado pela Companhia das Letras, um livro de 1940, mas que serve para entender muito bem as ideologias que estavam em questão, tá certo?
E recomendo também a bibliografia do Edmund Wilson, grande crítico literário, né? Bom, então era isso. Curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like. Vamos sempre promover a cultura, a sociologia, as humanidades e principalmente a literatura em geral. Valeu, gente. Grande abraço.